A profecia de São Malaquias é um dos documentos mais enigmáticos e temidos da história da Igreja Católica. Escondida por séculos nos arquivos secretos do Vaticano, ela lista com precisão assustadora todos os papas da história e anuncia um fim trágico com a chegada do último papa. Dizem que foi escrita por um monge negro, uma figura envolta em mistério, visões e rituais ocultos. Mas será que essa profecia é real? E o mais importante, estamos vivendo o tempo do último papa? Em 1595, o monge beneditino Arnold Wion publicou pela primeira vez o texto da profecia. O manuscrito atribuía a São Malaquias, arcebispo irlandês do século XII, uma lista com 112 lemas descrevendo todos os papas até o fim da Igreja. Cada lema corresponde de forma enigmática ao brasão, nome ou origem de cada pontífice. O Vaticano nunca confirmou oficialmente a autenticidade do texto, mas tampouco o desmentiu. O que mais intriga é que as descrições se alinham perfeitamente com os últimos 500 anos de papado. A profecia foi ignorada durante séculos, considerada uma farsa, até que os eventos começaram a se encaixar assustadoramente. Quando João Paulo I morreu misteriosamente, após apenas 33 dias no trono, muitos voltaram a olhar para o manuscrito. Bento XVI, descrito como Glória da Oliveira, corresponde ao lema 111, e o Papa atual Francisco está no número 112, o último. Segundo o texto, ele é Petrus Romanus, o pastor que guiará as ovelhas em tempos de tribulação e ruína da cidade das 7 colinas. A cidade das 7 colinas é Roma. A Igreja, segundo a profecia, enfrentará a destruição sob este último Papa. Mas quem foi realmente São Malaquias? Ou será que não foi ele quem escreveu? Teóricos sugerem que o verdadeiro autor era um monge sombrio, próximo à Inquisição, que teve acesso a visões apocalípticas. Outros acreditam que foi uma conspiração interna da própria Igreja para controlar a sucessão papal. O nome mais citado nos arquivos secretos é o do monge negro, uma figura que teria sido silenciada e enterrada em local desconhecido. A identidade dele nunca foi confirmada, mas registros ocultos falam de um manuscrito perdido chamado Liber Finis Ecclesiae, o livro do fim da Igreja. Esse livro conteria não só os nomes dos papas, mas a data do último conclave, o motivo da queda e o nome do traidor final. Ninguém sabe onde está esse livro hoje. Alguns dizem que está enterrado sob a Catedral de São Pedro, outros que foi levado pelos jesuítas para uma biblioteca secreta no sul da Itália. Mas o mais perturbador é que todos os papas listados até agora bateram com precisão assustadora. O Papa Francisco, argentino, jesuíta, vindo do fim do mundo, governa em tempos de crise moral, escândalos, guerras e divisões internas. Tudo como previsto, tudo como anunciado no último lema da profecia. Será que estamos vivendo os últimos dias da Igreja como conhecemos? Ou tudo não passa de uma grande coincidência? No Codice Histórico, revelamos segredos que o Vaticano jamais admitirá, mas a verdade já começou a emergir, e não há como detê-la agora. A profecia foi escrita em latim, com frases curtas, quase como enigmas. Exemplos: de Meditate Lunae, Papa João Paulo I, nascido durante meia-lua; de Laboris Solis, João Paulo II, nascido durante um eclipse solar; Gloria Olivae, Bento XVI, ligado à ordem beneditina, cujo símbolo é o ramo de oliveira; e o último, Petrus Romanus, Pedro, o Romano, nome simbólico, já que o primeiro Papa também se chamava Pedro. Como se a Igreja fechasse um ciclo. E no fim da lista, o texto diz: durante a última perseguição da Santa Igreja Romana, reinará Pedro o Romano, que alimentará suas ovelhas entre muitas tribulações. Passadas estas, a cidade das 7 colinas será destruída, e o juiz temível julgará seu povo. Fim. Uma sentença final. Sem salvação, sem esperança. Apenas fim. Durante séculos, essa parte foi ignorada. Mas nos últimos anos, sinais estranhos começaram a surgir. Incêndios em igrejas históricas, escândalos financeiros no Vaticano, corrupção, denúncias de abuso, cismas internos,
papas renunciando, algo que não acontecia há séculos, e uma igreja cada vez mais dividida entre tradição e modernidade. O Vaticano nega. Os fiéis não sabem, mas os sinais estão lá. Alguns estudiosos afirmam que a profecia é, na verdade, uma tentativa de manipulação da eleição papal, escrita por monges ligados a ordens rivais. Outros dizem que é uma revelação divina real, suprimida ao longo dos séculos. O mais assustador? O manuscrito original da profecia desapareceu. Só restam cópias. Quem o escondeu? Quem lucra com isso? Por que o Vaticano nunca o publicou oficialmente? Talvez porque saiba que ele está certo e que a Igreja está, de fato, no seu último capítulo. O monge negro, aquele que teria canalizado a profecia, aparece em lendas como uma figura pálida, encapuzada, que teria escrito à luz de velas após uma série de visões de sangue, guerra e ruínas. Dizem que ele foi trancado numa cela subterrânea, que suas palavras foram copiadas e vendidas ao melhor interessado, que ele morreu repetindo: "O último trará o fogo, o último trará o fogo." Em arquivos internos do Vaticano, existem referências codificadas a uma heresia da numeração final associada a um texto vetado desde 1730. Alguns padres que tentaram estudar a profecia foram silenciados. Outros desapareceram, mas os sinais continuaram surgindo. O incêndio na Catedral de Notre-Dame, a renúncia de Bento XVI, a escolha inédita de um papa jesuíta, a guerra no leste europeu que ameaça atingir Roma. Será mesmo tudo coincidência? Ou o monge negro viu algo que ninguém quis acreditar? Em tempos de desinformação, a verdade se torna uma arma. E talvez por isso a profecia nunca foi desmentida, porque desmenti-la seria dar a ela ainda mais poder. No códice histórico, mergulhamos onde ninguém quer olhar, e por isso hoje te mostramos o que foi escondido. Você pode acreditar ou não, mas a história está escrita. E o fim talvez já tenha começado.